O governador Antônio Anastasia declarou em entrevista que o deputado federal Rodrigo de Castro, do PSDB, é um bom nome para disputar a prefeitura de Belo Horizonte. E é o deputado e secretário-geral do PSDB Nacional que é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, deputado. Olá, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. O senhor pretende se candidatar à prefeitura de Belo Horizonte? Olha, um cargo como o prefeito e a possibilidade da candidatura à prefeitura de Belo Horizonte não depende só da pessoa ou só de uma vontade, depende de uma série de circunstâncias. Eu estou preparado para uma eventual candidatura, o partido tem ótimos nomes, mas nós temos também um cenário bastante complexo. Hoje nós fazemos parte da administração do prefeito Márcio Lacerda, o PSDB faz parte dessa administração, nós temos um bom diálogo com o prefeito e nós podemos fazer uma aliança com o prefeito Márcio Lacerda. Ou podemos também ter a candidatura própria. Em que circunstância aconteceria a candidatura própria? Olha, a candidatura própria aconteceria no momento em que nós não conseguíssemos reeditar uma aliança como a que nós editamos há 4 anos atrás, ou que as circunstâncias políticas mudassem e indicassem a necessidade do PSDB ter candidatura própria. A gente lembra que esse jogo, vamos dizer assim, para as eleições municipais de Belo Horizonte, hoje transcende a cidade de Belo Horizonte, porque nós, nesse tabuleiro de xadrez, o que se mira é a eleição para presidente de 2014. O prefeito Márcio Lacerda é filiado ao PSB, partido que é presidido pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e cujo partido, o senador Aécio Neves, tem um diálogo muito bom. Hoje está na base de apoio do PT, da presidente Dilma, mas pode estar junto conosco numa eleição em 2014. Então tudo isso também influencia nesses arranjos, nessas conversas, visando as eleições municipais no ano que vem. O senhor está querendo dizer que quem decide isso finalmente é o senador Aécio Neves? É claro que o grande líder político de Minas Gerais, a nossa referência é Aécio Neves. A palavra final sempre é dele. E ele tem como tradição um diálogo muito grande dentro do partido, com outros partidos também, que a gente tem claro, sempre na frente o interesse de Belo Horizonte. O que eu quero dizer é que essa decisão ela não acontecerá agora a curto prazo, ela se dará no ano que vem. Mas enquanto isso, ser lembrado pelo governador de Minas, que faz um grande governo, Antônio Anastasia, como um dos prováveis candidatos e um bom nome para a prefeitura de Belo Horizonte, para mim é um motivo realmente de bastante satisfação. Como é que o senhor vê a posição de parte do PT que rejeita a aliança com Márcio Lacerda, se ela for na condição da participação do PSDB? Ora, o PT tem essa característica, uma parte do PT, esse ranço antidemocrático e de dificuldade de diálogo. Um setor mais radical do PT, isso não é novidade para ninguém, isso faz parte da própria história do PT. Mas o PT não é o principal ingrediente dessa aliança com o prefeito Márcio Lacerda. É a própria administração do Márcio Lacerda. O PSDB hoje faz parte do governo, e se o PT tivesse essa insatisfação tão grande, por que hoje eles estão na administração do Márcio, nós estamos também, e eles não falam isso agora? Eles concordam com a nossa permanência na administração municipal. Então é um argumento meio estranho esse do PT. Agora pode, depois não pode? A convivência entre PT e PSDB na administração tem sido tranquila ultimamente? No início eu sei que houve estranhamentos, mas hoje, como é que é essa convivência? Olha, da parte do PSDB, nós sempre quando emprestamos ou apoiamos um nome para uma administração, no caso a administração municipal do Márcio Lacerda, nós observamos os critérios de competência técnica do indicado. Então todas as pessoas que ocupam cargos estratégicos na Prefeitura de Belo Horizonte, indicadas pelo PSDB, se preocupam em estar fazendo um bom trabalho no seu setor, se preocupam em estar prestando um serviço à população de Belo Horizonte e estar, é claro, de acordo com as metas traçadas pelo prefeito Márcio Lacerda. Então essa é a nossa preocupação.
Agora, deputado, as conversas evoluíram com o prefeito Márcio Lacerda? Essa provável aliança? Nós sempre tivemos e continuamos tendo um diálogo muito bom com o prefeito Márcio Lacerda. Mas é claro que as eleições do ano que vem, elas já são marcam o início do quadro eleitoral para 2014. Então elas têm reflexo nacional também. O prefeito Márcio Lacerda apoiou o governador Anastasia e apoiou a presidente Dilma. Em 2014 nós teremos uma candidatura apoiada pelo PSDB, ou nosso, ou de um partido aliado, e o PT deve ter outra. Então ele vai ter que decidir isso também, né? Você acha que ele está demorando? Não, acho que ele joga com o máximo de tempo para que essa aliança dure, isso é bom para ele. Mas é incômodo para o PSDB? Não, porque nós não nos atrelamos exclusivamente ao projeto de Márcio Lacerda. Nós estamos trabalhando paralelamente a isso na construção de um projeto próprio, que pode ser com o meu nome, pode ser com outro nome, pode ser com um partido de uma aliança que a gente pretende construir. Então nós não estamos parados. E no tempo certo a decisão será tomada. O senhor é secretário-geral do PSDB Nacional. O partido está pacificado depois da disputa interna que houve entre Aécio e Serra? Na verdade, o que houve há uns meses atrás, quando nós fomos reconduzidos no PSDB, foi uma diferença de ideias que é normal acontecer, mas o partido mostrou de maneira muito clara, e no final nós chegamos a um consenso, com a participação de pessoas ligadas ao ex-governador José Serra no diretório, junto conosco, que somos ligados ao governador Aécio, e o partido saiu pacificado e unido. O partido está unido, coeso para a eleição. É claro que um partido da dimensão do PSDB, um partido nacional, ele tem ideias diferentes, porque são pessoas diferentes que fazem um partido e que dão a grandeza de um partido. Isso é democrático, faz parte do jogo. Mas sempre o PSDB vai estar unido. Agora nós temos feito um grande movimento de modernização do partido. Nós estamos, por exemplo, agora, daqui a alguns dias, Minas vai ser o primeiro, nós vamos lançar o PSDB sindical, onde nós receberemos aqui, através da liderança de Aécio e de Anastasia, a filiação de um grande número de sindicalistas. É um segmento que nós tínhamos perdido o contato, que nós estamos retomando o contato com os meios universitários. O PSDB está reciclando suas bandeiras, qual que é a nossa mensagem em termos de meio ambiente, em termos de educação. Tudo isso está acontecendo dentro do partido. E agora isso é o mais importante. Agora, deputado, é um fato que assim, o que houve não foi só uma disputa em torno de ideias, mas de poder dentro do partido. Entre, inclusive, paulistas e mineiros, ou melhor, entre apoiadores de Serra e apoiadores de Aécio Neves. Isso é um fato. Não é? O fato é que isso está resolvido temporariamente ou esse problema vai eclodir mais para frente a hora que chegar realmente o momento de se indicar o candidato à presidência? Ora, nós temos preocupações muito maiores do que eventuais diferenças de opinião internas. É importante ressaltar que houve uma movimentação com vistas à nossa eleição interna, mas que no momento mais importante, que no momento da decisão, houve um consenso. Hoje há a participação de paulistas, mineiros, nordestinos, sulistas, gente de todo o Brasil, parlamentares de todo o Brasil, políticos de todo o Brasil, na direção nacional do PSDB. Prevaleceram os nomes que interessavam ao senador Aécio Neves? Prevaleceu o espírito de unidade do partido. Então isso é que é mais importante. O senhor fez uma menção aí à aproximação do PSDB com o sindicalismo, não é? O sindicalismo tem as diferentes, elas são diferentes entre si, as centrais, mas tem algumas lutas que são comuns a elas. Entre essas lutas, a redução da jornada de trabalho, a regularização da terceirização e o fim do fator previdenciário. Essas são demandas das centrais. O PSDB está disposto a encampar essas bandeiras nesse movimento de aproximação com o sindicalismo? Ora, o PSDB está disposto a dialogar com qualquer item
com as centrais sindicais, com os sindicatos, com os trabalhadores. Claro que esse é um movimento de aproximação, mas não quer dizer que nós teremos sempre a mesma opinião dos sindicalistas, ou que teremos uma opinião contrária. O que nós temos que ver, cada um desses itens, é se ele é benéfico para o país, se ele é viável nesse momento para o país, e sempre tendo o interesse coletivo em primeiro lugar. Esse é o estilo do PSDB. Essas bandeiras não contrariam bandeiras e o pensamento do PSDB? Não existe uma contradição aí e isso não pode dificultar essa relação? Os próprios sindicalistas se manifestaram recentemente falando desses pontos, que eles querem mais do que esse gesto de aproximação e simpatia, que eles querem influir, querem o apoio do PSDB para influir nas decisões e aprovação dessas questões. Olha, nós sempre queremos ter um diálogo cada vez melhor com os trabalhadores, com os sindicatos que os representam. Nenhum desses pontos que você mencionou, nós temos uma posição frontalmente contrária. O que nós queremos é, em cada um deles, estabelecermos um diálogo e, no que for possível, o PSDB ceder, o PSDB está disposto, e da mesma maneira, quando você senta numa mesa para negociar, para dialogar, os trabalhadores devem ter esse mesmo espírito e os empresários. O que nós temos que avaliar é o que eu digo, é essa possibilidade do diálogo, e isso o PSDB está pronto para dialogar com as centrais sindicais. Como é que o senhor avalia a relação do governo Dilma nesse momento com o Congresso? Brasília está bastante efervescente, né? O governo da presidente Dilma começou com uma simpatia muito grande de todos os brasileiros. Mas esse período de lua de mel, ele já vai se encerrando em razão dos problemas enfrentados pelo governo federal, muitos problemas herdados pela presidente Dilma da gestão anterior do presidente Lula, mas que ela não deu uma solução, ou mesmo que queira dar, que queira ter uma energia, não tem forças por conta dessa engenharia que ela herdou. Alguns pontos, por exemplo, essa aliança que está em torno do governo, ela não está em torno de ideias do governo, ela não é uma aliança que tem um aspecto ideológico. Ela é uma barganha que é feita entre o governo e partidos que estão apoiando o governo, que estão na base do governo, em troca de cargos. E os partidos têm indicado para esses cargos pessoas, em via de regra, pessoas que não têm competência técnica ou mesmo não têm a honestidade e a estatura moral para exercer essas funções. Essa é a realidade do presidencialismo de coalizão. Você acha que foi diferente no governo Fernando Henrique? Foi diferente no governo Fernando Henrique. É claro, nós temos um presidencialismo de coalizão, mas no governo Lula se acentuou e se agravou esse aspecto, vamos dizer, sujo do presidencialismo, esse aspecto negativo, que é essa barganha em troca de cargos, sem nenhum compromisso ideológico. O PT esqueceu isso quando estava governando. E os escândalos estão aí para demonstrar. Veja, nós tivemos o escândalo do Palocci, que todo mundo pensou que ia ficar muito tempo na imprensa, mas foi apagado, porque logo em seguida veio o escândalo do Ministério dos Transportes, que todo mundo falou também que ia ficar uma coisa que ia sangrar o governo muito tempo, mas que já está sendo apagado pelo escândalo do Ministério da Agricultura, que já foi apagado pelas prisões que aconteceram outro dia de mais de 30 pessoas do Ministério do Turismo. E além disso tivemos nesse intervalo saída de ministro da Defesa, ou seja, num período aí de menos de 3 meses, nós tivemos movimentos que poderiam marcar um governo inteiro, 4 anos. Então isso indica que alguma coisa está errada. Além disso, o governo está se perdendo em questões fundamentais. A inflação está voltando, qualquer um que vai no supermercado, que vai abastecer o carro no posto de gasolina, que vai pegar um ônibus, que vai pagar uma conta de luz ou uma conta de telefone, está notando isso. A inflação está voltando. O governo não controla a inflação como controlávamos antes. O Banco Central diz que não, que a coisa já está sob controle. Não está sob controle, inclusive a meta da inflação, que eles já estipularam uma meta que era para esse ano, já ficou para o ano que vem. E as pessoas sabem que isso não está controlado, a moeda está sobrevalorizada, a nossa indústria com isso
tem perdido competitividade, os produtos chineses estão aí invadindo o nosso país para demonstrar isso, e nós temos ainda um problema de um excesso de gasto do governo, e esses escândalos mostram que o governo tem gastado mal, tem tido muito buraco aí que o dinheiro público está indo embora. Meu deputado, existe um clima lá no Congresso que tem sido, neste momento, que tem sido muito ditado pela base. A base está dando trabalho, a base do governo Dilma está dando trabalho para ela. A base está, inclusive, mandando recado, dizendo que não vai aprovar nada. Essa semana o Congresso não se mexeu, não houve aprovação de nenhuma matéria, e foi por conta de movimentação da base. A base está tomando, tomando espaço da oposição? Essa semana não houve realmente quase que atividade nenhuma no Congresso em termos de plenário, mas não foi por conta da base, não. Foi uma operação do governo federal para paralisar o Congresso e com isso impedir que nós repercutíssemos esses escândalos aí que estão horrorizando todo mundo. Quer dizer que não foi a base que decidiu não votar? Nessa semana, especificamente, não. Mas há uma insatisfação muito grande dos partidos que apoiam o presidente Dilma. Primeiro, as emendas parlamentares não foram liberadas. A presidente tem pouco diálogo e pouco traquejo de diálogo com esses partidos. E, além disso, esses partidos estabeleceram um critério fisiológico, um critério negativo da relação com o governo federal. Quando a presidente Dilma quer mexer, como aconteceu no caso do Ministério do Transporte, isso gera insatisfação. Quer mexer, o senhor diz, quer moralizar. Quer moralizar. E, ao mesmo tempo, atacar o problema. Ela não ataca o problema da mesma maneira nos outros ministérios, onde tem PT e tem PMDB. Então, isso gera um clima de ciúme muito grande entre os partidos que compõem a base aliada do governo Dilma. E o senhor acha que a oposição vai conseguir as assinaturas necessárias para criar a CPI mista? Olha, nós temos feito... A CPI mista da corrupção, né? Que é isso que está se nós temos feito um grande esforço no sentido de, primeiro, mantermos o Congresso funcionando e votando as matérias de interesse do país. Então, nós queremos, por exemplo, que a emenda 29 seja votada e regulamentada, que prevê mais recursos para a área da saúde. Nós temos votações importantes em temas como combate à corrupção. O PSDB agora está apresentando e quer também que uma série de projetos que estão em tramitação, que eles sejam votados. Por exemplo, tem um projeto que chama Fura Fila, que é um projeto que estabelece que processos que tratam de corrupção de dirigentes públicos, que eles sejam julgados mais rapidamente pela justiça, e assim nós deixemos de presenciar inúmeros casos de prescrição e que pessoas deixem de ser punidas. Além disso, nós estamos convocando diversos ministros, pedimos a convocação do ministro do Turismo, do ministro da Agricultura de novo, porque eles vêm, aí surge um escândalo novo, aí nós pedimos para voltar de novo. E queremos sim a CPI, que é uma prerrogativa do Congresso para examinar e enfrentar essas questões que o governo não tem mais onde tapar, não tem mais onde esconder. Não pode dizer que é um caso localizado. Você tem uma série de problemas em diferentes setores do governo. Com quem é mais difícil fazer oposição, com Dilma ou com Lula? Ora, são estilos diferentes. A presidente Dilma, ela tem mais preocupação com a gestão do que o presidente Lula tinha. Ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade maior de diálogo com a classe política e tem muito menos carisma do que o presidente Lula. Então, cada desafio ao seu tempo. O que eu acho que nós temos que procurar sempre é nunca perder o contato com a realidade da sociedade. O PSDB, além dessa luta de fiscalização, que é nosso dever, de fazer uma oposição combativa, de demonstrar os equívocos desse governo, nós temos também que apontar caminhos para o país. Nós temos os nossos governadores que têm feito administrações dinâmicas e voltadas para o interesse da sociedade. Nós temos um projeto que é retomar a presidência de 2014. Então, esses passos são fundamentais para um partido de oposição que quer de novo ser governo. Deputado, queria agradecer a sua presença aqui no Mundo Político. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Uma ótima conversa. E vamos ver o que acontece na Prefeitura de Belo Horizonte. Estamos aguardando aí as novidades. Tá ótimo, eu que agradeço. Se tiver, vem aqui nos contar. Tá ok, eu que agradeço a oportunidade. O Mundo Político é um programa que é uma referência hoje para Minas Gerais, muito interessante e com uma grande audiência. Quero dizer que
não só de Belo Horizonte, mas do interior, várias pessoas repercutem quando dos programas seus. Então, de parabéns. Obrigada. Eu conversei com o deputado federal Rodrigo de Castro, ele é secretário-geral do PSDB Nacional. Nós conversamos um pouco sobre a perspectiva dele ser um candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, também sobre o PSDB e a oposição em Brasília, a oposição ao governo Dilma. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.